Fala pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Henrique e eu trabalho em uma fazenda aqui no norte dos Estados Unidos. Pessoal, o vídeo de hoje, né, é mais um vídeo aqui, ó, a bordo do 9RX que nós temos aqui na fazenda, né, o John Deere que nós temos, com o implemento, né, de preparo de solo, implemento pesado de preparo de solo. Vou explicar um pouco, né, como que tá sendo aí os últimos dias, né, as operações agora nesses últimos dias e também algumas outras coisas, beleza? Bom, antes de começar então o vídeo, só avisando, né, se você ainda que tá assistindo o vídeo, né, não for inscrito no canal, se inscreva no canal aí e ative as notificações para ficar por dentro, né, de todos os vídeos que eu estiver postando, né. Se você gosta aí de maquinário, gostaria de saber, né, como que funciona, né, uma rotina, né, o dia a dia numa fazenda aqui no norte dos Estados Unidos, né? Então se inscreva aí no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você gostar do vídeo, né, não esquece de deixar o like, dar o joinha no vídeo para ajudar no crescimento do canal, beleza? Bom pessoal, agora bora pro vídeo. Bom pessoal, tô aqui, né, agora são 3h55 da tarde. Pra quem assistiu os últimos vídeos aí sabe que tá escurecendo mais cedo agora, então em torno de 5h10 mais ou menos já escurece, ó, o sol já tá bem baixo. Tô aqui num talhão que é mais ou menos uns 18 hectares só, é um talhão bem quadrado, ó, esse daqui do mapa, ó. Essas coisinhas vermelhas aqui é os canos de drenagem. Daí aqui nesse mapa aqui, pessoal, o talhão é esse quadrado aqui, ó. Essa parte verde é onde eu trabalhei, né. Nós estamos em dois tratores aqui. O outro trator tá lá do outro lado, ó. Mas pra quem assistiu os últimos vídeos, né, eu falei, né, que nós temos dois implementos idênticos a esse daqui. Porém, pra gerar todos esses dados aqui, né, pra gente conseguir observar pelo aplicativo da John Deere, igual tá aqui no tablet, nós precisaríamos ter, né, uma tela John Deere e um piloto John Deere. Claro que é muito mais complexo, mas basicamente isso. E como o outro trator, né, que tá com um outro implemento desse daqui, é um case, não tem a tela, né, da John Deere nele, nem muito menos o globo, né, GPS. Então acaba que a gente não consegue utilizar essa tecnologia aqui que eu tô mostrando pra vocês. Mas basicamente, né, aqui a gente consegue ver a profundidade de trabalho na onde eu trabalhei, né. Mas toda essa parte de cima aqui já tá feita já. O menino tá terminando de fazer a bordadura aqui da parte norte. Bom, então aqui eu preciso terminar só essa bordadura aqui. Daí nós vamos para esse outro talhão do lado de cá, ó. Esse talhão aqui tem mais ou menos uns 80 hectares. Então, o que tá acontecendo aqui? Eu tô com um problema no meu trator, ó. Tá vendo essa luz piscando aqui, ó? Eu tô com um problema aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. No sistema de Arla, né? Na verdade, assim, o problema em si não é no sistema de Arla. Mas o que acontece? Nesse código que tá dando aqui, significa que o trator, né, ele não tá conseguindo se auto-limpar o filtro ali do escapamento, né? Esse trator aqui ele utiliza a Arla, né? E a função desse Arla, né, é para diminuir os poluentes aí, né, que o motor solta. Então, esse trator ele tá com problema ali ou no sensor, né, em alguma parte ali que faz, né, esse monitoramento aí
de como que tá a emissão dos poluentes. Então assim, nós já contatamos o mecânico, fez, né, manualmente, né, a limpeza, que dá pra fazer. Na verdade, manualmente assim, né, você fazer pela tela, porque ele fica em modo automático, né, mas se você quiser, você consegue apertar aqui pra fazer. Ele fez então, peguei o trator, rodei aí cerca de 3 horas e o mesmo problema voltou. E nesse mesmo tempo, né, o que tá acontecendo? Eu tive problema com o filtro de combustível. Esse trator ele tem 2 filtros de combustível, o primário e o secundário, né? E eu já tive que repor o primário 2 vezes em um período aí de 15 dias. Então assim, tudo dá a entender que o tanque, né, dentro pode estar um pouco sujo. Não é o diesel, porque todos os outros tratores, né, os outros maquinários estão trabalhando, né, com o mesmo diesel. A gente estava aí colheita dos outros tratores aí, preparo de solo, e não teve problema. Então tudo indica que o problema está no tanque desse trator. E daí que acontece? O mecânico ele falou que, né, que esse código aqui ele pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa não, né? Ele pode ser várias coisas. Porém, uma das coisas que pode ser pode estar relacionada ao bico injetor do trator, em um dos bicos injetores, né? Porque o que acontece? Um dos bicos injetores, né, ele pode estar com algum problema, pode estar às vezes um pouco sujo, né, entre aspas. E daí o diesel que era para ele injetar, ele acaba não injetando, e esse diesel ele vai direto pro escapamento, né, para a área ali de escape do motor. E daí esse diesel, né, e daí como tá indo diesel direto, né, começa a acumular muita fuligem, muita sujeira ali, e o sistema ele não dá conta, né, de se auto-limpar. Então assim, isso foi basicamente o que o mecânico falou para nós, né? Então assim, pode ser que esses problemas que eu tô tendo com o filtro, né, que eu tive com os filtros de combustível, pode estar relacionado aí ao problema também desse código que está aparecendo, porque esse código possa ser que esteja relacionado ao bico injetor ali do motor. Como falei, não tem uma coisa certa. O mecânico falou que pode ser diversas coisas, e o que tem que fazer mesmo é fazer uma análise assim mais técnica, né, mais demorada, né, mais assim a fundo, para ver o que está acontecendo. Então o que eu vou fazer? Hoje, como eu mostrei para vocês, já são quase 4 horas da tarde. Eu vou terminar, né, de trabalhar aqui hoje. Eu posso trabalhar com esse código, né? Possa ser que chegue uma hora que o trator vai começar a perder força, porque vai fechar muito o sistema ali do escapamento. E daí, se acontecer isso daí, eu vou ter que ir embora para casa mais cedo. Mas se não, eu vou rodar até a hora que eu iria rodar, né? E daí eu vou levar esse trator para a fazenda. Aí vou deixar esse trator lá na fazenda. Amanhã cedo eu vou pegar o Case 580 que nós temos, né, que já mostrei aqui no canal para vocês. Vou desengatar esse daqui e engatar o Case aqui nesse implemento, para finalizar, né, essa operação aqui nesse ano. E a princípio, né, nós vamos levar esse trator para a concessionária, porque o pessoal vai ter que mexer nele, porém eles têm que mexer lá na concessionária, né? Não dá para mexer ele na fazenda, porque nós não temos a estrutura que eles precisam. Então basicamente isso. Eu vou deixar esse trator, né, deixar o John Deere, e vou pegar o Case. Já tô aqui já no próximo talhão, pessoal.
Eu e o menino aqui começamos junto, ó. O menino que tá nesse case, esse é o case 620, ele é um brasileiro também. Olha lá, o implemento é o mesmo implemento que eu tô. O Reaper da John Deere, né? 22 pés de largura. Bom, pessoal, mas então o porquê, né, que nós estamos passando aí a segunda vez, né, o mesmo implemento pela segunda vez esse ano, né, no pós-colheita na mesma área. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, já foi passado já. E ali, ó, naquela passada ali mais escura, que é onde o solo tá revolvido, né, então assim tem mais umidade, né, na superfície e menos palha consequentemente. Vocês podem ver que fica mais escuro, né, onde eu já passei. E daí, pessoal, aqui na fazenda nós fazemos rotação de cultura, né. Então nesse caso, né, todo talhão que vai ser plantado beterraba no próximo ano, né, ele foi, né, milho no ano anterior. Então esse talhão aqui, o ano que vem é para ser plantado beterraba, né, tanto esse aqui quanto aquele outro talhão ali da frente nós estávamos. E daí assim, o milho, né, ele dá muita palhada, né, ele dá muito volume de palha, né, depois que você colhe ele, diferente assim da soja, do feijão ou da beterraba, né, que a beterraba não dá nada de palhada. Então, como nós plantamos a beterraba sempre nos talhões, né, que foram milho no ano anterior, esses talhões geralmente tem muita palha, muita toceira de milho, muita palha. E a beterraba, ela é uma planta muito sensível. A semente é uma semente muito pequena, ela é muito sensível em questão de profundidade de plantio, em questão de distribuição. Então assim, o plantio de beterraba, claro que todo plantio tem que fazer da maneira assim mais perto do perfeito, né, possível. Porém a beterraba, né, você tem que ter ali um algo a mais. Quanto mais palha tiver, né, no solo, mais vai dificultar, né, pra gente alcançar esse nível de qualidade. Então assim, o objetivo dessa operação que nós estamos fazendo, né, que é passar esse implemento 2 vezes, né, no mesmo talhão, o objetivo é deixar assim o solo o menos compactado possível, porque esse implemento, né, ajuda a descompactar o solo. E daí também quebrar nessa palhada o máximo que a gente conseguir, quebrar essa palhada e incorporar ela no solo. Eu sei que tem equipamentos, né, que fariam, né, esse tipo de serviço que nós estamos fazendo muito melhor, porém nós não temos ele na fazenda. Então assim, dos equipamentos que nós temos, esse daqui ele é o melhor, né, para fazer isso aí que nós queremos, que é quebrar essa palha, né, mais que ficou no solo, dar uma incorporada nela e também quebrar, né, mais ainda essa descompactação. Então assim, nessa primeira passada aqui, ó, foi passada num ângulo de 5 graus. Então foi passado de assim, né, no ângulo de 5 graus. Agora nós estamos passando no ângulo de 355 graus. Então a gente está cruzando, né. Então a primeira passada ela foi passada de assim, e agora a segunda passada está sendo passada de assim. Então assim, nós estamos trabalhando cruzando, né, a última operação em 10 graus, né. Então tem uma diferença aí de 10 graus, né, de angulação de uma passada para outra. Bom, e essa questão de diferença de angulação, né, é tudo para melhorar, né, ter assim, uma maior eficiência, né, na operação, né, porque quando você coloca mais ângulo, vai cortar mais a palha, vai descompactar mais e assim por diante. Então assim, a primeira passada, né, nos talhões com esse implemento, nós já finalizamos tudo também. Então tá praticamente todos os talhões preparados, o solo, revolvido o solo, né, praticamente aí 2.500 hectares, já tá tudo preparado, pronto para o plantio do próximo ano.
Aí, pessoal, e aqui tá a diferença, ó. Aqui do lado esquerdo, né, mais escuro aqui onde eu já passei. E aqui do lado direito não. Como vocês podem ver do lado direito, ó, bem mais palha. Bem mais palha, né, com os torrão assim um pouco maior. Do lado esquerdo já uns torrão menor, né, o solo já também com menos torrão. E consequentemente essa palha incorporada. Aqui tá o trator, implemento, ó. Aí o que eu fiz, né, em relação à primeira passada, né? Eu afundei mais esses discos da frente, então eu dei mais profundidade para eles. Deixei um pouco mais rasas as hastes, né? Porque agora a gente não precisa atingir tão fundo igual estava sendo atingido. E os discos aqui de trás, né, eu não precisei mexer, tanto os discos de trás quanto essas drags aqui. Então eu basicamente, né, afundei mais os discos, né, para cortar mais a palha e incorporar mais essa palha no solo. E deixei mais raso, né, essas hastes aqui atrás. Mas é isso aí, ó, final de tarde, sol já se pondo já. Mas agora é 5 e pouquinho da tarde. Tá frio. Ontem até nevou um pouco, mas assim, foi bem pouco mesmo, não chegou nem a acumular no solo. Questão de temperatura agora tá 8 graus, né? Mas tá ventando um pouco, então tá uma sensação térmica aí de 0 graus. Sol se pondo. Se pôs, na verdade, já, né? E nós vamos ficando por aqui. Já tô a distância boa do outro trator, né? Aqui nós dividimos, né? Nós não vamos acompanhando, né, um trator atrás do outro. Nós pegamos a área, dividimos no meio. E daí vai cada um para um lado. Daí é mais fácil. O clima assim tá ajudando, né, a gente continuar aí a campo, né, fazendo as operações a campo. Porque se a gente pegar, né, nos 2 últimos anos, né, que eu tô aqui, nessa mesma época do ano, né, nos 2 últimos anos, já tinha nevado já tinha congelado parcialmente o solo. E a gente já estava tendo dificuldade, né, de fazer algumas operações, né, em determinados talhões, né, ou partes dos talhões, né, onde é mais úmido, que daí fica mais duro, né, congela mais rápido. Porém esse ano, né, tá fazendo frio, mas não tanto frio, né, como nos 2 últimos anos. Então assim, isso permite com que a gente continue trabalhando aí no campo, né, fazendo as operações aí com os tratores até mais tarde. Bom, pessoal, vou finalizando então o vídeo por aqui. Mais um vídeo aí de preparo de solo, né, no ano 2025 aqui, do preparo de solo pós-colheita. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, né, não esquece de deixar o like, de dar o joinha no vídeo. Muito obrigado aí por terem ficado, né, até o final e assistir o vídeo. Mas é isso aí, até a próxima. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!